Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso estudo de hoje, o tema é como controlar a língua. Tiago 3, de 1 a 12 diz: Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres. Sabemos do que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca de cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de vento rijo por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte do mesmo lugar, jorrar do mesmo lugar, o que é doce é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figo? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, aqui neste texto da Bíblia, sobre muitos de nós que queremos saber mais do que nos convém, principalmente sobre a vida alheia. Muitas vezes ouvimos e até passamos para frente mentiras. As pessoas chegam e nos dizem: sabe não sei quem? Ih, rapaz, tá numa situação difícil, tá assim, 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 tá adulterando, tá roubando, tá matando, tá bebendo, tá fazendo coisas que você não queira nem saber. E aí você ouve aquilo e vai e passa para outro. O outro passa para outro, o outro passa para o outro. E como diziam os antigos,
Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Quem conta uma história, aumenta um pouquinho. E quando se vê, a vida daquela pessoa está destruída por causa de mentiras e fofocas. Tiago compara nossa boca com a boca do cavalo, que é conduzido para qualquer lugar pelo homem quando o homem bota freio na boca dele. O homem bota o freio e naquela rédea ele guia o cavalo para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. E com a boca, com a boca do cavalo ele guia o corpo todo. Compara também com um grande navio, cujo lá atrás está um pequeno leme, mas o homem ali naquela direção do leme, ele guia cargueiros de tamanhos incalculáveis. E o navio vai para onde ele quer, para a direita, para a esquerda, para frente, faz parar, com um pequeno leme. O leme não chega a ser nem um centésimo do tamanho do navio, mas o timoneiro consegue guiar o navio apenas com o leme. E assim somos nós. Pela nossa boca, pelo nosso falar, todo o nosso corpo é dirigido. Tiago chega a falar que se conseguimos controlar a nossa língua, nós conseguiremos controlar todo o nosso corpo. Olha que coisa! Olha o poder da língua. Ele fala que a nossa língua é um pequeno órgão, mas que pode destruir a vida de uma ou mais pessoas quando espalha o mal. Salmos 12, do 1 ao 8 diz: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecerem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás dessa geração, nos livrará para sempre. Pois todos os lugares andam os perversos,
quando entre os filhos do homem a vileza é exaltada. Então, aqui o salmista, ele clama auxílio contra a falsidade. Porque quando uma pessoa quer conseguir o emprego da outra, elas começam a espalhar mentiras para que aquela outra pessoa seja demitida. E, infelizmente, nós às vezes não prestamos atenção, mas as pessoas chegam e falam para você: olha, vou te contar uma coisa, mas não conta para ninguém. E ela espalha a mentira e a gente chega para outra pessoa e fala: olha, vou te contar uma coisa que não sei quem me contou, mas não fala para ninguém. E vai por aí em diante. Então o salmista aqui pede auxílio contra a falsidade, contra os lábios bajuladores e o coração fingido, contra a falsidade. Porque se a pessoa fala mal do outro, ela também vai falar mal de você. Se ela vê alguma coisa na sua vida, ela vai espalhar. São pessoas vis, quer dizer, vilões. São pessoas bajuladoras. Elas bajulam aqueles que são mais ricos, aqueles que lhe podem dar alguma coisa. E elas mentem até por essas pessoas. Ela também fala soberbamente. Ela se exalta, tudo dela é bom, muito bom, mas o dos outros não presta. Ela é capaz de fazer qualquer coisa, mas as outras pessoas são incapazes, não valem nada. Ela é uma pessoa soberba. Então, por isso que o salmista clama a Deus contra a falsidade. No capítulo 19 de Salmo 14, diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Com a nossa língua, a pessoa louva a Deus. Nós louvamos a Deus. E com ela, nós amaldiçoamos ao nosso semelhante, que é criatura de Deus. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E o segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, como Jesus Cristo disse. Então, como você pode louvar a Deus e amaldiçoar o seu próximo? É uma coisa que entra em contradição. De uma só boca, não pode proceder bênção e maldição.
não pode proceder verdade e mentira, não pode proceder e da figueira, ela não pode dar figos e azeitonas, ou a água e a fonte dar água doce ou amarga. Não tem como. Jesus Cristo, em Mateus 7, do 15 ao 18, diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura a uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós, como diz Paulo, quando ele fala na ceia lá em 2 Coríntios 13, ele fala: examine-se o homem a si mesmo. Quando você ouve a palavra de Deus, você deve se examinar, se aquilo que você está ouvindo, você está praticando ou não. Se a mensagem ela fala para não roubar e você não rouba, ela não é para você. Mas se você rouba, é para você parar de roubar. Se a mensagem fala que os mentirosos não entrarão no reino dos céus, como diz Apocalipse 11:8, 21:8, você deve parar de mentir. E quando fala que nós devemos aprender a controlar a nossa língua para podermos controlar todo o nosso corpo, se nós não temos o controle de nossa língua, nós devemos mudar isso, tomar uma atitude quanto ao nosso falar, quanto a tudo que sai da nossa boca. E se a nossa boca foi feita para abençoar e não para amaldiçoar, nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Devemos usar a nossa boca para que ela dê bons frutos. Se não podemos ajudar uma pessoa, também não devemos atrapalhar a vida dela. Se não podemos ajudar uma pessoa a crescer, também não devemos destruir a vida dela com mentiras, com falsos testemunhos e por aí em diante. Devemos colocar que a partir de agora, deste momento, se eu não tenho controle sobre a minha língua, eu devo aprender a ter.
devo aprender a falar aquilo que abençoa e não o que amaldiçoa. Devemos usar a nossa vida para abençoar, porque quando nós abençoamos, é Deus quem é glorificado, é Jesus Cristo quem é exaltado. E a pessoa vai passar a crer em Jesus Cristo porque ela viu que Jesus Cristo, ele transformou a sua vida. E é isto que é importante. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, que a partir deste momento, Pai, ela seja uma vida que só abençoe e nunca amaldiçoe, nem mesmo a nossos inimigos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a controlar a nossa língua, para que controlemos todo o nosso corpo e que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai Eterno, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória.